Pai, eu apresento, Pai, o teu filho, porque nas tuas mãos ele já está, Senhor. Pai, que o Senhor venha usar ele como canal de bênção nessa noite. Pai, que nós venhamos, Pai, estar nos nossos ouvidos, Pai, aptos a ouvir, Senhor, aquilo que vem do seu trono, Senhor. Seja fé, Senhor, mas prepare o nosso coração nessa noite, Pai. Eu te peço, Deus, aviva, Pai, a tua igreja. Pai, visita cada coração que chegou aqui, Senhor. Cada projeto, cada sonho, Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai. Guarda, Senhor, a vida do teu filho. Se aonde, Pai, o Senhor levar ele, Pai. Que ele venha ser canal de bênção, Deus. Pai, aonde o Senhor também colocar as plantas dos teus pés, Senhor. Que o Senhor venha estar com ele, Pai. Em nome de Jesus. E as palmas lá no Senhor nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus por mais uma noite estarmos na casa do Senhor, reunidos para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis. Livro de 2 Reis, no seu capítulo 19, para a nossa breve meditação. Livro de 2 Reis, capítulo 19, para a nossa breve meditação. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Exaltado é o teu nome, Senhor. Santo é o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Aleluia. Livro de 2 Reis, capítulo 19, que vai nos dizer assim: E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes, cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais disseram: Assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia e de vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para os ter. Amém? Podemos assentar. Queridos irmãos, eu quero ser breve nas minhas palavras, não quero cansar os irmãos, mas eu estava indo para o vale, Deus me trouxe à memória essa passagem bíblica que vai falar um pouco sobre o rei Ezequias. O rei Ezequias, ele foi um servo e um rei obediente ao Senhor. Se você for olhar para a palavra, a Bíblia vai dizer: ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, o rei Ezequias. Mas eu quero tratar nesta noite, assim como fala o tema da campanha, uma carta para Deus. E eu quero tratar esta noite, falar a respeito um pouco sobre a vida de Senaqueribe, que enviou uma carta de afronta para o rei Ezequias. Na época do reinado do rei Ezequias, o rei Senaqueribe, ele se levantou, e se você for estudar a palavra do Senhor, você vai ver que o rei Senaqueribe, que naquele tempo era um dos reis mais poderosos daquela época, era um rei onde o seu exército tinha um poder tremendo de destruição. Porque se você for ver o capítulo 18, que antecede o capítulo 19, você vai ver no versículo 13 do capítulo 18, vai dizer: porém no ano 10º do quarto rei, subiu Senaqueribe da Síria contra toda a cidade forte de Judá e as tomou.
Você vai ver que esse rei era um rei muito poderoso, aonde o seu exército tinha um poder tremendo de destruição. E agora Deus permite que o rei Senaqueribe, ele venha se levantar contra Judá. E a história vai contar que ele as tomou, as cidades fortificadas de Judá. Uma após a outra, ele foi vencendo, ele foi conquistando, ele foi derrotando os exércitos da cidade de Judá, ao ponto de ficar apenas Jerusalém, para que ele viesse também assim conquistá-la. E no capítulo 19 diante, a Bíblia vai dizer que o rei Senaqueribe, um rei poderoso, aonde o seu exército era um exército muito temido. O rei Senaqueribe era até mesmo mais poderoso do que o exército do Egito. Nesta época era o exército mais poderoso, um exército que vinha vencendo todas as batalhas, que vinha vencendo todas as guerras, aonde as nações e os reinos tremiam diante de Senaqueribe, aonde os reis se rendiam diante de Senaqueribe. E se você for ver no capítulo 19, o versículo 1 diante, a Bíblia vai dizer que o rei Ezequias, ele fica sabendo que o rei Senaqueribe está vindo também contra Jerusalém. E quando ele fica sabendo que o rei Senaqueribe está vindo contra Jerusalém, o rei Ezequias vai tomar uma atitude trágica, porque a Bíblia vai dizer que ele vai usar de bondade para com o rei Senaqueribe, e ele vai pegar todo o ouro da casa do Senhor, e até mesmo nos umbrais da porta, ele vai raspar o ouro e vai enviar ao rei Senaqueribe com um ato de trégua, de bondade, como que se estivesse dizendo: eu não quero guerra, eu quero paz. Aleluia. Só que o rei Senaqueribe, ele vai receber aquele ouro, mas mesmo assim ele vai se levantar contra o reinado de Ezequias. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que o rei Senaqueribe, ele escreve uma carta e envia até o rei Ezequias. No versículo 10 do capítulo 19 você vai ver: assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Glória a Deus. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as nações, destruindo-as totalmente, e tu te livrarás. Glória a Deus. Olha como se inicia a carta de Senaqueribe, que foi enviada ao rei Ezequias. O rei Senaqueribe vai falar para Ezequias, vai dizer: olha, não te engane o teu Deus, a quem confias. Glória a Deus. Veja que a carta é enviada para o rei, mas está falando sobre o Deus pelo qual o rei serve. Glória a Deus. Ele vai escrever a carta e vai dizer: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Aí ele vai dizer: você já deve ter ouvido o que os reis da Síria fizeram a todas as nações da terra, destruindo-as totalmente, e tu te livrarás. E o versículo 12, porventura ele vai mencionar as nações pelo qual ele venceu, os reinos pelo qual ele conquistou. No versículo 12 ele vai dizer: porventura as livraram os deuses das nações a quem destruíram. Glória a Deus. Como a Gozan e a Harã e a Rezefe e aos filhos de Éden que estavam em Tessalá. Ele vai falando os reinos pelo qual ele vinha conquistando, e ele vai continuar dizendo o que é feito do rei de Ramate e do rei de Arpade e do rei da cidade de Sefavaim e de Arena e de Iva. Ele vai contando as suas vitórias e vai mencionando e tentando atemorizar o rei Ezequias. Não te engane o teu Deus, a quem tu continuamente serve.
Porque assim como os reis da Síria destruíram as outras nações, nós vamos também destruir Jerusalém. Porque por acaso os deuses das outras nações puderam livrar eles. Aleluia. No versículo 14 em diante, você vai ver juntamente comigo e vai notar uma atitude de sabedoria do rei Ezequias. Uma atitude pela qual Ezequias tomou, que mudou a história, mudou o quadro da situação. Jerusalém poderia ser mais um reino que seria destruído pelo rei Senaqueribe. Mas no versículo 14 em diante, a Bíblia vai dizer: recebendo, pois, Ezequias as cartas da mão dos mensageiros e lendo-as. Olha só a diferença. Glória. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias a estendeu perante o Senhor. Ezequias recebe a carta de afronta de Senaqueribe. E quando ele lê aquela carta de afronta, e você vai ver no capítulo, versículo 15 em diante, a oração de Ezequias, você vai notar que Ezequias, quando lê a carta, ele nota e tem certeza que nele e no seu reino não há força para vencer o rei Senaqueribe. Glória a Deus. E no versículo 15 em diante, ele vai começar a orar. Glória a Deus. Quem dera se todos nós, de frente à dificuldade, de frente aos problemas, em vez de se desesperar, em vez de murmurar, em vez de querer abandonar a igreja, em vez de querer parar, viéssemos a casa do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. O diabo te entrega uma carta dizendo que teu casamento vai acabar. Aí tu entra em desespero, teu ministério vai acabar. Aí tu entra em desespero, vem para a casa do Senhor e apresenta a Ele. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ele recebeu a carta, as leu e correu para a casa do Senhor e as estendeu perante o Senhor. No versículo 15 em diante, ele vai começar a orar. E ele vai dizer: e orou Ezequias perante o Senhor e diz: observe a oração de Ezequias. Nós estamos falando de um rei, nós estamos falando de um servo, nós estamos falando de um rei. Ó Senhor, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha só, e ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou para afrontar ao Deus vivo. Aleluia. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram, ou seja, destruíram as nações e as suas terras. Glória a Deus. E lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Ele vai conversar com o Senhor, apresentando a carta de afronta do rei Senaqueribe. E ele começa exaltando ao Senhor. Ele começa bendizendo ao Senhor. Ele começa enaltecendo ao Senhor e dizendo para Deus: o Senhor fez os céus e a terra, o Senhor que habita entre os querubins, só tu és Deus. Aí ele vai dizer assim, ó, glória a Deus. E lançaram os deuses no fogo, porquanto deuses não eram. Porque o rei Senaqueribe venceu as outras nações? Porque o rei Senaqueribe tomou os outros reinos, e ele mesmo, com a sua própria boca, questionou a Ezequias, dizendo: por acaso os deuses das outras nações poderão as livrar da minha mão?
Aí Ezequias vai explicar para nós por que Senaqueribe venceu as outras nações. Porque o rei Ezequias vai dizer: é verdade, Deus, é verdade que os reis da Síria assolaram e acabaram com as outras nações, e os deuses deles não puderam fazer nada. Por quê? Porque deuses não eram. Mas obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. E o versículo 19: agora pois, ó Senhor nosso Deus, ser servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. O rei enviou uma carta de afronta para o rei Senaqueribe, para o rei Ezequias. O rei Ezequias pega a carta, leva para a casa do Senhor, apresenta ao Senhor, e Deus fala com o profeta Isaías para falar para Ezequias. Glória a Deus. Isaías conforta Ezequias no versículo 20. Por que eu estou lendo a Bíblia? Porque a Bíblia é o manual do crente. Aleluia, Deus. Porque o meu povo erra por falta de conhecimento. Porque tem gente que só lê a Bíblia em casa. Só lê a Bíblia em casa, não só lê a Bíblia na igreja. Mas não tem uma vida diária de leitura da palavra, de oração, de consagração. Aleluia. Glória a Deus. Não tira um tempo para investir no estudo da palavra. E é por isso que muita gente está engolindo muita coisa, está recebendo muita coisa pela qual não parte da santa palavra do Senhor. Glória a Deus. A geração que medita na palavra é uma geração forte. Glória a Deus. A geração que medita na palavra não se abala com qualquer vento, nem com qualquer tempestade. A geração que investe o seu tempo no estudo da palavra, na meditação da palavra. Oh, aleluia. Sopra os ventos, transborda os rios, mas a casa não desaba, porque está alicerçado na rocha, e a rocha é a palavra. Glória a Deus. Glória, aleluia. Glória a Jesus. Versículo 20. Então Isaías, filho de Amós, o profeta, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel: o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu o ouvi. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Ezequias orou, e Deus falou ao profeta Isaías para confortar Ezequias e a dizer: o que você me pediu acerca de Senaqueribe, eu o ouvi. Glória a Deus. Aleluia. Deus está dizendo para Ezequias: eu ouvi a tua oração, eu ouvi o teu clamor, a tua súplica. Glória a Deus. Glória a Deus. Note que o rei Senaqueribe enviou uma carta de afronta, e agora o próprio Deus vai responder ao rei Senaqueribe. O próprio Deus vai responder ao rei Senaqueribe. Porque agora não é o rei Senaqueribe que vai escrever uma carta e vai enviar. É o próprio Deus, através do profeta, falando para o rei Senaqueribe e enviando uma resposta. Porque o rei Senaqueribe estava tão soberbo, e tão cego pela soberba, que ele achava invencível, e ele se achava que nenhum Deus poderia o derrotar. Aí no versículo 28, Deus vai falar ao rei Senaqueribe, e olha o que Deus vai falar para ele: por causa do teu furor contra mim, e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto, porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor.
Deus vai responder ao rei Senaqueribe: não há força em Ezequias, não há força no exército de Israel para vencer você, mas quem vai tratar este negócio sou eu. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua revolta subiu até os meus ouvidos, portanto porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. O tratamento de Deus para com o servo e para com o filho é diferente para com o soberbo. Aleluia. Glória a Deus. O tratamento de Deus para com o servo que se humilha, aleluia,